Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Antes de prosseguirmos com a história de hoje, peço a todos vocês que estão aqui e ainda não são inscritos para que considerem assistir esse vídeo. Aí, se você gostar, você se inscreve no canal, deixa o gostei, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Se não gostar, também não tem problemas. Compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. E agora, bora de história? Ai, preparem-se, pois esse fato aconteceu de verdade. Se preferirem, apaguem as luzes, coloquem os fones de ouvido e se entregue à história. Boa tarde, Angel. Venho até você para lhe mandar um relato assustador. Este fato aconteceu comigo no ano de 2009 em Curitiba. Eu era vigilante da empresa Gocil, uma empresa gigante que presta serviços terceirizados de segurança patrimonial, com filiais em vários estados do Brasil. Eu havia sido relocado para um posto novo de serviço, ou seja, outra empresa, ou na linguagem universal dos vigilantes, um KTH. Esse posto se chamava Toshiba do Brasil, que fabricava equipamentos energizados para postes de energia elétrica. Vamos ao relato. Eu era vigilante noturno nesse lugar. Eram 4 de dia e 2 à noite. Na minha escala éramos eu e o meu parceiro, Donaldson Gerelli. Eita, ainda lembro o nome do meu parceiro. De dia, pensa num lugar bonito, cheio de áreas verdes, bonito mesmo. Mas à noite, Angel, pensa num lugar cabuloso, tirando a parte que rodeava o prédio que tinha luz, o restante em volta era pura escuridão. Dava medo, porque os ladrões sempre entravam lá para roubar cobre e alumínio, matéria-prima para equipamentos elétricos. Fazíamos ronda com a arma de fogo na mão e lanterna na outra. Quantas vezes atiraram em nós do meio do mato e não conseguíamos ver nada, somente revidar os tiros e nos esconder. Eita, que situação! Voltando aqui ao relato. O pior é que era uma empresa gigante e não tinha monitoramento para nos ajudar. Em uma certa noite, assim que assumimos o serviço, nós estávamos na portaria, não fazendo ronda ainda, porque tinha gente trabalhando dentro do prédio e fora também, pois estavam construindo outro prédio novo para depois fechar o antigo, que já era muito ultrapassado. E estavam sai daqui, sai dali, e não acabava nunca de sair funcionário. Então estava vindo um a pé, e nós, injuriados, resolvemos perguntar se ainda tinha muita gente trabalhando. Aí o Donaldson falou: "Isso, pergunta, que daí a gente dá um apoio para eles." Foi aí que o cara falou: "Eu não sei,
porque eu estava trabalhando lá atrás na obra. Enquanto ele falava, eu olhei para o prédio e vi uma pessoa na janela. Ele colocou o braço para fora e puxou a janela pelo puxador. Deu para ver direitinho o braço de um homem. E aí a janela se fechou. Com a luz da lua, deu para ver o vulto do homem se virando para trás e saindo. Aí eu falei: olha, tem sim um homem na empresa, olha lá. Só sei que passaram mais 3 horas e nada desse funcionário sair. Perdi a paciência e falei para o meu parceiro: eu vou lá ver quem é esse cara. Angel, fazia só 1 mês que eu estava nesse posto e nunca tinha entrado lá dentro da empresa. Quando eu adentrei o prédio, juro que nunca senti tanto calafrio como naquela noite. Pensa num lugar gelado. Deu até um calafrio só de me lembrar. Eu passava pelo corredor e de repente ouvi um barulho no bebedouro. Que susto eu levei! Aí ouvi um barulho nos computadores e parecia que vi um vulto em um dos vidros de um escritório. Eita, que calafrio! Outra vez, Angel! Quando cheguei no escritório onde eu vi o homem na janela, a mesma estava fechada e trancada. Peguei o rádio HT e chamei o meu parceiro. Donaldson, não tem ninguém no escritório, tá trancado. Então ele me disse: vá até o final do corredor e apague as luzes. Eu fui e apaguei tudo. Esperei 1 minuto e novamente chamei ele no rádio. Donaldson, nada ainda. Então ele disse: então tranca tudo e volta para cá. Se tiver alguém, vai ligar para abrirmos a porta para ele sair. Voltei para a portaria e ninguém nos chamou. Quando deu 5 horas da manhã, fomos nós 2 lá e, pasme, Angel, não achamos ninguém no prédio. Então cheguei a uma conclusão. O que eu vi era uma assombração na janela. Mas que assombração forte, porque para mover algo sólido tem que ter muita força sobrenatural. Ou seja, estou até hoje esperando o funcionário sair de lá. Tenho mais alguns relatos sobre esse local, mas mando assim que puder. Manda mesmo! Quem mandou esse relato foi o nosso amigo Érico. Érico, manda sim, ó, vou ficar esperando. Angel, o relato é seu. Obrigado, Érico. E aí, aterrorizados? O que vocês acham que estava naquela janela? Deixem aí suas opiniões nos comentários, porque essa história, segundo o nosso amigo, arrepia até a alma. E eu concordo com ele, pois o mal nem sempre vem de onde esperamos. Próximo relato de hoje. Meu nome é Noland Garcia
e já faz quase 9 anos que trabalho como embalsamador na funerária de Los Angeles da Eternidade. O prédio fica bem no centro da cidade, de frente para a praça principal. A maioria das pessoas passa pela fachada branca sem sequer olhar a placa dourada, como se preferissem fingir que este lugar não existe. Mas eu vivo aqui, metido até o pescoço, entre líquidos e bisturis, formol e o silêncio pesado dos mortos. Geralmente, minhas noites são de uma calmaria densa. O som do frigorífico onde guardamos os corpos e o tic-tac do relógio de parede são meus únicos companheiros. Quando eu termino um embalsamento, tenho o hábito de subir ao terraço do terceiro andar para fumar um cigarro. Álvaro, o segurança, costuma me acompanhar. Ele é jovem, moreno, de sorriso fácil, embora seja nítido que o medo o visita sempre que o prédio fica completamente vazio. Naquela noite, eu me lembro perfeitamente. Não havia lua, o ar estava tão gelado que a fumaça do meu cigarro pairava como um nevoeiro denso. Álvaro e eu observávamos a praça, que àquela hora parecia abandonada. Apenas o som do vento e o ranger das árvores nos faziam companhia. O dia está estranho, não acha? Disse Álvaro, esfregando os braços. Sim, é pesado, mas normal. Com o frio que trago lá de baixo, respondi. Aí, ele sorriu meio que forçado. Meu trabalho é mais fácil que o seu, cara. Eu não suportaria ver um morto. Odeio esse cheiro de formol, essa droga que vocês usam. Que ironia, retruquei. Você trabalha num lugar cheio daquilo que não suporta. Sim, mas eu tenho família, irmão. 5 bocas para alimentar. Ele sorriu de lado. Dica: use preservativo e não quebre a regra. Eu soltei uma gargalhada daquelas que escapam sem pensar e a fumaça do meu cigarro turvou a minha vista por um segundo. E foi então que eu a vi. Uma mulher idosa, usando um vestido cinzento, parada junto ao lixo do beco. Ela não se movia, apenas estava ali, olhando diretamente para a fachada da morgue. Seu cabelo era longo, branco e emaranhado, e o reflexo fraco da lanterna a fazia parecer coberta de cinzas. Está vendo aquilo? Perguntei baixinho. Sim, que droga! Álvaro murmurou, dando um passo para trás. A velhota deu um passo em direção à luz e o meu coração quase parou. Suas pernas não eram humanas, eram magras, peludas e terminavam em garras negras. Pernas de gato, sem exagero, tinha pernas de gato.
ela não andava, ela escorregava como se o chão não a tocasse completamente. Tipo, parecia que flutuava, escorregando no ar, sabe? Difícil explicar, só vendo mesmo que nós vimos para entender o que eu estou tentando explicar. Vamos correr, Noland! Gritou Álvaro. Corremos os dois para a porta de serviço e a trancamos atrás de nós. Meu coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. Você viu aquilo? Consegui dizer com a voz entrecortada. Aquela mulher era uma bruxa. Veste a roupa do avesso, rápido. O quê? Você está louco? Respondi ofegante. Isso é conversa de avó. Escute-me, ô baralho, para não falar a palavra que está aqui no relato. Minha avó sempre disse que, assim, se vestir a roupa dos avessos, a bruxa não pode te reconhecer. Anda! Veste a roupa pelo avesso, baralho! Não sei se foi o medo ou desespero, mas vi o Álvaro virar o uniforme suando frio. Eu entrei no banheiro, ainda duvidando da superstição. E foi aí que começou. Eu comecei a ouvir vozes, sussurros baixos, como se alguém estivesse rezando dentro da parede. Aliás, das paredes. Noland, diziam em meio às rezas. Noland, abre, Noland. Senti passos atrás da porta, mas quando saí, não havia ninguém. Corri com as calças mal vestidas e o coração querendo saltar pela boca até o salão principal. Lá estavam Cristina, a recepcionista, e Jeremias, o maquiador de cadáveres. Ambos estavam com as roupas vestidas ao contrário também. Cristina tremia. Jeremias, este segurava um rosário nas mãos trêmulas. Ela é uma bruxa, disse Jeremias, gaguejando e sem levantar os olhos. Ela não pode nos machucar se nos vestirmos ao contrário. Não tenho tanta certeza, respondeu Cristina. E se vier pelos corpos? Ela pode entrar. Essas coisas procuram algo ou alguém. Eu não disse nada. Fiquei olhando fixamente para a porta de metal do fundo. Eu sentia que por detrás daquela porta algo respirava. Passamos a noite toda ali, sem dormir, sem falar mais do que o necessário. Lá fora, ouvia-se passos e um som de unhas arranhando a chapa da porta. Quando o sol começou a nascer, finalmente nos atrevemos a descer para o quarto frio. O cheiro de químicos e do metal nos atingiu. As luzes piscavam. Um dos corpos, um homem que tinha chegado naquela mesma tarde, estava descoberto. No seu peito, bem acima do externo, alguém ou algo tinha marcado um símbolo com sangue seco.
Parecia uma espiral com 3 pontas entrelaçadas. Não toque nele, disse Álvaro com a voz firme. Mas eu tenho que verificar se... Eu disse que não! Interrompeu-me. Não trabalhe esse corpo. Deixa ele assim. Ninguém protestou. Rezamos todos juntos como pudemos e colocamos no seu caixão. Álvaro mesmo fechou a tampa com pregos e escreveu com um marcador: não abrir. O corpo foi entregue à sua família naquela mesma tarde e todos nós fizemos um pacto: nunca mais falar sobre o que aconteceu naquela noite. Desde então, cada vez que eu desço para o quarto frio, sinto o ar mais espesso e, embora eu tente me convencer de que tudo foi apenas uma ilusão causada pelo medo, de vez em quando, do terraço, quando não há lua, juro que vejo aquela velhota de novo ao lado do lixo, olhando para a morgue, esperando. Bora de relato? Olá, Angel. Meu nome é Rafael. Tenho 38 anos e não sei mais o que é sonho, o que é lembrança e o que é castigo. Estou lhe escrevendo porque sinto que preciso contar o que vivi antes que a noite me leve de vez. Desde novo, sempre fui fascinado por histórias de terror. Eu ria do medo dos outros. Eu achava que tudo era exagero, invenção. E no caso de vocês, que tem canal no YouTube, invenção para ganhar visualização. Eu assisti a todos os canais do gênero, inclusive o seu, Angel. Depois fui além. Comecei a entrar em fóruns obscuros, sites antigos, blogs que prometiam orações proibidas, invocações, relatos reais de possessão. Aquilo virou o meu vício. Eu lia até de madrugada. Era como se o medo fosse um alimento que eu não podia deixar de consumir. E quanto mais eu lia, eu ouvia, menos eu acreditava. Eu queria era sentir algo real. Mas o real, quando chegou, destruiu tudo o que eu era. Foi numa noite dessas madrugadas, Angel. O relógio marcava exatamente 0 horas. A luz do monitor piscou. Eu estava lendo um texto sobre um homem que dizia ter dado a mão ao próprio demônio. Eu ri. Eu disse em voz alta: se o diabo existe, que venha me convencer disso. E foi nesse instante que tudo começou. A lâmpada do meu quarto queimou, o monitor do meu PC apagou e o ar ficou pesado, denso, quase líquido. O silêncio tomou a casa. Nem os cachorros latiam mais lá fora. Então eu senti o cheiro.
Era algo que nenhuma palavra humana pudesse descrever direito. Uma mistura de ferro, enxofre e carne queimada. Esse cheiro veio de dentro das paredes, das frestas, do chão, de mim mesmo. E uma voz calma, porém firme, que queimava como fogo, ecoou dentro da minha mente. Você me chamou, leitor? O chão vibrou, as sombras se desprenderam da parede e uma dessas sombras se levantou diante de mim. Era alta, fina, feita de fumaça densa e pulsante. Os olhos vermelhos, olhos que pareciam olhar por dentro da minha alma. Ele estendeu a mão, uma mão longa, fria, de dedos finos e ossudos, e disse: se você lê tanto sobre nós, por que não vem ver com os seus próprios olhos? Antes que eu pudesse recuar, a mão dele tocou a minha. Angel, eu caí, mas eu não caí em um chão, eu caí em um vazio. Era como mergulhar dentro de mim mesmo. Quando eu abri os olhos, não havia nem céu e nem terra. O horizonte era feito de carne viva pulsante, respirando sob os meus pés. O ar era vermelho. As vozes, milhares delas, gritavam o meu nome. Eu estava no umbral. Pelo menos eu acho que era o umbral. Ou tenho certeza. Desculpe, Angel. Eu não sei dizer. Só sei que é um lugar onde o tempo morre e o medo é o idioma que todos falam. As almas rastejavam como vermes, grudadas umas nas outras, pedindo por ajuda, pedindo esquecimento. Algumas ainda tinham formas humanas, outras eram apenas sombras em agonia. E no centro de tudo aquilo, ele, o mesmo que segurou a minha mão, ele estava sorrindo. O rosto dele mudava o tempo todo. Ora era mulher, ora homem, ora criança, ora velho. Era como estar diante de uma pessoa crescendo, envelhecendo, sendo homem, mulher. Era muito maluco. Era como se ele fosse feito, acho que, de todos os pecados já cometidos. Acho que é isso. Ele me observou e disse: você queria sentir o real, Rafael? Pois o real dói. E agora você vai senti-lo em cada osso. Senti meu corpo contorcer. Primeiro os dedos. Eles se curvavam, rachavam e viravam garras enormes.
Depois meus ossos, eles estalavam, giravam, se realinhavam, como se quisessem escapar da minha carne. O som era horrível. Meu grito se transformou em algo que não era humano. O sangue fervia. Os dentes cresciam ao ponto de perfurar meus lábios e a minha própria língua. Senti o gosto do meu sangue e de algo mais. Um gosto amaldiçoado. O demônio riu novamente. E no reflexo das chamas, eu vi o meu rosto, ou o que restava do meu rosto. Eu era metade homem, metade fera. Um lobisomem no fiel sentido da palavra, daqueles que eu zombava que existia. Achava que eram histórias criadas, Angel, como eu disse, para donos de canais e escritores de livros ganharem seguidores. Aquele demônio se aproximou de mim e sussurrou no meu ouvido, dizendo: agora você é parte real das histórias que você tanto duvidou. E o inferno inteiro gargalhou. Quando eu acordei, eu estava deitado no chão do quarto. Estava nu, estava sujo. Meu corpo todo tremendo e tendo espasmos. O cheiro do inferno ainda estava preso na minha pele. As paredes arranhadas, o chão coberto de marcas de garras. O relógio marcava 3 horas da manhã. Pensei que tudo não tivesse passado de um sonho, ou melhor, de um pesadelo. Mas o sangue nas minhas mãos não era o meu. E desde aquela noite eu não durmo mais. Durante o dia, tento viver como se nada tivesse acontecido. Mas nas noites de lua cheia, algo dentro de mim acorda. O corpo treme, começam os espasmos, a pele esquenta e o umbral se abre. Eu o vejo, Angel, atrás de cada sombra. E pior, eu sinto o seu chamado. E quando o chamado vem, não sou mais Rafael. Sou o que nasce do meu grito. Sou o terror das histórias que eu acostumava rir. Angel, eu lhe escrevo porque sei que não tenho muito tempo. O ciclo está se fechando. Sinto o sangue pulsar como fogo e o corpo pedir para se despedaçar outra vez. Eu morro de medo de ver a noite chegar, mas o que me apavora mesmo, até o fundo da minha alma, até o último átomo do meu ser, é quando parte de mim anseia para que ela venha. E agora, hora de relato?
O encontro de Viana, o dia em que fui levado por eles. Essas foram as primeiras palavras escritas por Quito, um dos seguidores do canal, morador da cidade de Viana, Angola. O relato dele aconteceu há 30 anos, mas a lembrança continua viva, como se tivesse acontecido ontem. Naquela época, Quito tinha 25 anos e trabalhava como guarda noturno em uma escola simples na periferia da cidade. Era uma segunda-feira e já passava da meia-noite. O silêncio da madrugada só era cortado pelo som distante de cães e o farfalhar do vento nos telhados de zinco. E foi aí então que ele viu e jura por tudo o que é mais sagrado no mundo, uma luz incandescente descendo lentamente no pátio da escola. Era tão forte que o cegou por alguns segundos. Do foco daquela luz emanava um vapor quente, quase sufocante. Ele nunca tinha visto nada parecido. A luz pairou no ar a uns 2 ou 3 metros do chão, até que se apagou completamente. Quando os seus olhos voltaram a enxergar na escuridão, o que ele viu o deixou sem fôlego. Uma nave metálica aterrissada no pátio da escola. Quito tentou correr, mas as pernas pareciam pesar 50 quilos cada. O corpo não obedecia e, de repente, tudo escureceu. Quando ele voltou a si, estava nu, flutuando. O corpo leve, mas a mente confusa. Acredita que tenha sido levado para dentro da nave. O lugar era pequeno, silencioso. Não havia mesas nem móveis, apenas uma luz esbranquiçada, fria, que não vinha de lugar nenhum. Ao redor, 4 seres observavam. Eram baixos, trajavam roupas prateadas, como se o tecido fosse metal líquido. As mãos tinham 3 dedos longos e no topo da cabeça 3 protuberâncias, como se fossem deformações ósseas. Os olhos eram grandes e avermelhados, fixos nele, sem piscar. Eles comunicavam entre si com sons curtos e agudos, algo entre um assovio e um estalo. Quito sentiu uma descarga elétrica percorrendo o corpo, começando pelos pés e subindo até o crânio. Cada vez que o choque atravessava, a sua mente falhava. Era como se apagasse por dentro. Não conseguia falar, não podia se mover. Um cheiro forte dominava o ar, algo químico, nauseante, que queimava as narinas. Anos mais tarde, durante aulas de química na faculdade, ele descobriria o que era enxofre. Os seres tinham pele reluzente, quase que oleosa. Em certo momento, ele sentiu uma fisgada profunda no antebraço direito,
como se algo tivesse perfurado sob a pele. E então tudo apagou de novo. Quando ele recobrou a consciência, estava no meio do mato, completamente nu. A cabeça latejava, o corpo doía. Cambaleando, caminhou até alcançar uma estrada rural. Pessoas passavam a pé e de carro, mas em vez de ajudá-lo, chamaram a polícia. Quito foi detido por 3 dias, acusado de embriaguez e perturbação da ordem. Repetiu seu depoimento inúmeras vezes e após cada repetição, ele apanhava. Diziam que ele estava mentindo, que inventava tudo. Mas ele sabia o que tinha vivido. No braço direito ficaram 2 pequenas marcas, lado a lado, no mesmo local onde ele sentiu a fisgada. Quando apalpa, ele sente que há algo sob a pele. 2 esferas minúsculas como caroços de feijão. Nem a família acreditou nele. Mas os sonhos, os pesadelos, esses nunca o abandonaram. Hoje, aos 55 anos, Quito trabalha como professor na mesma escola onde tudo aconteceu. Ainda sonha com o brilho avermelhado daqueles olhos e com a voz metálica que ouvia na escuridão da nave. E da mesma forma que uma cicatriz dói quando o tempo muda, as marcas que ele carrega no braço pulsam, como se algo ainda estivesse vivo lá dentro. Meu Deus! Aterrorizados, esse relato foi postado no comentário do vídeo anterior aqui do canal. Eu simplesmente narrei do meu ponto de vista, mas é a mesma história. A fonte está lá, tá bom? Você vai no vídeo anterior a esse e lá nos comentários está a história original. E agora vamos para mais uma história sobrenatural. A quarta criança. Daniel e Daisy formavam a base de uma família simples com um entusiasmo contagiante. Tinham 3 filhos, todos com a letra D. Denise, a mais velha, com 10 anos, Denilson, de 8, e a caçula, Diana, com apenas 5. Eram a família da letra D, apertados num apartamento de 2 quartos, mas sonhando com um lar maior. Daniel trabalhava à noite em uma famosa fábrica de refrigerantes, o que mantinha a casa, mas consumia suas horas de sol. Em busca de uma vida melhor, surgiu a oportunidade. Uma casa para alugar, grande o suficiente. O plano era manter o apartamento alugado enquanto se instalavam um novo lar. A casa ficava em um bairro de classe média, em uma rua arborizada. Era antiga, mas tinha passado por uma reforma que a adaptou aos tempos modernos. Possuía um quintal grande ao fundo, um detalhe sinistro, um poço tampado e desativado há anos. A distribuição era peculiar. A porta de entrada, na extrema direita, dava para uma sala ampla
que se estendia pela largura do imóvel. Ao centro, um longo corredor revelava a cozinha à direita, 2 dormitórios à esquerda e, depois da cozinha, o terceiro quarto. Ao fim do corredor, um espaçoso banheiro. O desejo de mudança era tanto que a pressa atropelou a razão. Contrataram uma empresa de mudanças e a mudança foi feita em um piscar de olhos. Chegaram ao cair da tarde. A energia elétrica e a água foram religados, mas um serviço ficou para trás: a internet. Os celulares e as TVs, parte de um plano único, estavam sem sinal. Os dados móveis de Daisy e das crianças estavam esgotados. As crianças entediadas brincavam sozinhas em seus celulares offline, enquanto Daisy preparava o jantar. Daniel se despediu. A fábrica o esperava para o turno, que ia das 20 horas às 6 horas da manhã. Passava já das 22 horas, quando Daisy e as crianças finalmente jantaram. Vendo o tédio da criança, a mãe teve uma ideia nostálgica: a boa e velha brincadeira de esconde-esconde. As regras eram simples. Um contava de 1 a 10 e os outros se escondiam. Quem era encontrado ia para o sofá, bem na frente do corredor. O vencedor, o que não fosse encontrado, batia palmas para se revelar e ganhava o direito de contar na próxima rodada. Daisy foi a primeira a contar. 1 a 1. A boa mãe encontrou as crianças que foram se juntando no sofá. Daisy sentou-se para premiar Denise, que foi a última a ser encontrada. O silêncio pairou na sala e foi então que aconteceu. Palmas. O som seco e súbito veio do fundo, vindo do banheiro. As crianças gritaram em uníssono. O corpo de Daisy se arrepiou da cabeça aos pés e ela então reuniu a coragem de uma mãe e gritou com a voz falhando: Quem está aí? Mais palmas. O pânico foi geral. As crianças se agarraram a ela, chorando. Toda arrepiada, mas mantendo a coragem, Daisy forçou a voz a sair. Vai embora! E plum! Uma batida. A porta do banheiro bateu com violência do fundo do corredor. Todos ficaram imóveis no sofá. As crianças, em desespero, imploravam: Quero sair daqui, mamãe! Daisy as abraçava, tentando acalmá-las. Calma, crianças. A mamãe não vai deixar acontecer nada com vocês. Não dá para sair agora. É tarde para irmos na vovó e logo o papai chegará. Com muito esforço, Daisy levou-os para o quarto do casal.
a primeira porta do corredor, mas ninguém ousou sequer ir ao banheiro e muito menos pregar os olhos. Ficaram acordados, abraçados, o medo ainda vibrando no ar. Felizmente, nada mais aconteceu. Quando Daniel pontualmente virou a chave da porta da frente na manhã seguinte, o barulho fez todos gritarem de susto. "Calma, gente, é o papai", disse ele. Correram para se agarrar à sua cintura, enquanto Daisy, trêmula, conseguiu explicar o ocorrido. Daniel, racional, foi até o banheiro e abriu a porta. O mesmo estava vazio. Bom marido e pai carinhoso, ele acatou a vontade extrema de todos, o retorno para o apartamento imediatamente. Mas isso só seria possível ao final do dia, já que tudo ainda estava na casa. Enquanto isso, ele precisava dormir um pouco. Daisy levou as crianças para o quintal, para ficar o menos de tempo possível dentro daquela casa. Ficaram na frente, olhando o movimento da rua. Foi quando apareceram duas anciãs vizinhas ali da redondeza. Após os cumprimentos, Daisy perguntou: "Bom dia, as senhoras sabem, por acaso, quem morou aqui antes?" "Essa casa foi fechada por muito tempo", respondeu uma delas. E a outra continuou com a voz baixa: "Era um casal, eles tinham um menino de uns 7 anos. Um dia ele foi brincar perto do poço no fundo do quintal, caiu lá dentro e morreu afogado. Depois que foram embora, a casa ficou fechada", concluiu a primeira. Ao final do dia, a família D retornou ao apartamento. Tempos depois, Daniel e Daisy conseguiram a casa nova e ampla que tanto desejavam. Daisy e as crianças jamais esqueceram o que aconteceu naquela velha casa. Com a explicação daquelas duas senhoras, o pânico deu lugar à compaixão. Eles choravam toda vez que lembravam do episódio. O tempo passou. Denise, Denilson e Diana cresceram e, com muita maturidade em suas orações, eles até hoje pedem a Deus que amparem aquele menino, pois ele era apenas uma criança que naquela noite, no dia da mudança, queria brincar também. Fonte: artigo do periódico A Mediunidade 2024, Federação Espírita do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Foi postado no app vizinho por Sérgio Gitel. Agora, sem mais delongas, vamos de história sobrenatural. Como me tornei uma lupina. Boa noite, Angel. Sou Lira e hoje, sentada aqui sob essa lua cheia que tanto me chama, eu me pego pensando como a vida prega peças. A minha começou com um baque, sabe? Não um baque de tombo, mas de perda. Eu tinha apenas 7 anos
quando o chão sumiu sob os meus pés. Meus pais se foram. Sem eles, só restou a bondade da minha tia, a irmã da minha mãe. Ela me acolheu como se eu fosse filha dela. E, de fato, eu me tornei mais que uma filha para ela. Minha tia já tinha as suas duas meninas, as gêmeas, que eram um ano mais velhas do que eu. Eram lindas, sim, mas... Angel, essas duas eram um inferno na minha vida. Eu, de minha parte, só queria amar e ser amada. Nunca dei trabalho. Eu era amorosa, carinhosa, respeitadora, obediente. E a minha tia, ela via isso. Ela me tratava com carinho que, sei lá, talvez não fosse diferente do que ela dava para as filhas dela. Ela amava as três igualmente. Eu via isso nos olhos dela, sentia no toque dela quando as mãos dela nos tocavam. Mas o jeito que eu era, a atenção que eu dava para ela, fazia com que ela me dedicasse um cuidado a mais. E isso envenenou as minhas primas. A inveja delas era uma coisa feia de se ver. Cresceu junto com a gente, igual a erva daninha, que sufoca a flor mais bonita. Elas judiavam de mim, Angel. Coisas pequenas no começo, depois maiores. Escondiam minhas roupas, quebravam meus brinquedos, brigavam comigo, falavam coisas horríveis. Coisas do tipo, você não tem mãe e fica roubando a da gente. Eu não queria roubar a mãe delas. Como eu disse, eu só queria amar e ser amada. E eu era grata por ter a tia. E elas não entendiam isso. A tia, sempre que podia, comprava uma roupa nova, um sapato novo, sempre para nós três. Ela nunca me deixou faltar nada, mas a inveja, essa sim, tomou uma dimensão que ninguém podia imaginar. Eu mesmo não entendia, Angel, pois ela nunca comprou nada a mais para mim. Se ela comprava um vestido, ela comprava para as três. Só pedia para escolhermos as cores, sapatos também, tudo. Mas chegou uma hora que não bastava judiar mais de mim sozinha, e sabe? Elas começaram a juntar um bando de outras meninas para fazer um inferno. Era bullying puro, mas ninguém usava essa palavra na época. A minha tia, com o coração apertado, acabou descobrindo. E foi aí que ela tomou a decisão mais difícil da vida dela. Mandou as gêmeas para um colégio interno, uma para cada lado. Separou as gêmeas. Ela fez isso para me proteger e também na esperança de que elas aprendessem a ter respeito, que talvez separadas elas mudassem. Eu fiquei com a tia. Eu limpava a casa, ajudava em tudo. Eu gostava de me sentir útil, mesmo ela falando que não precisava.
Eu trabalhava meio período em uma padaria, só para ajudar nas despesas. Eu só queria retribuir o amor que ela me dava. Lembrando aqui, Angel, que nessa fase aqui eu já era quase uma adulta, já passando de adolescente a jovem. Mas o que eu não esperava aconteceu. As primas, Angel, aquelas duas cobras, elas não precisavam trabalhar. A mãe mandava mesada a torto e a direito. E com esse dinheiro e com essa inveja corrosiva que não diminuiu nem com a distância, elas fizeram algo terrível. Elas contrataram uma mulher dessas que mexem com coisas erradas, sabe? Dessas que fazem trabalhos. E o trabalho era para mim uma magia de morte. De repente, Angel, tudo mudou. Eu comecei a ficar doente. Não era gripe, não era febre. Era algo que me puxava para baixo, para dentro de uma escuridão. Eu parei de comer, perdi a vontade de ir para o colégio, perdi a vontade de sair do quarto e eu me tranquei. Um desespero total. Eu fui definhando aos poucos, sabe? Cada dia um pouco menos de mim. A pele pálida, os ossos todos aparecendo. A tia tentava de tudo. Me levava em médicos, benzedeiras, mas parecia impossível. A vida escorria pelos meus dedos como areia fina. Eu estava já às portas da morte, Angel, sem exagero, sabe? Eu via vultos, eu ouvia sussurros, eu sentia o frio da cova me chamando. Foi então que ela apareceu, não sei como, nem de onde, uma cigana. Cigana com olhos que viam a alma e mãos que pareciam carregar o destino. Ela me apresentou um caminho, um tipo de magia, um ritual que me protegeria, que não deixaria nada de ruim me pegar, que eliminaria o que estava me molestando, o que estava me fazendo definhar o corpo e a mente. Eu aceitei sem pestanejar. A única coisa que ela me pediu em troca foi que eu a seguisse, que eu fosse com ela, vivendo em acampamentos com todos eles, viajando pelo mundo, vivendo sob o céu aberto. Conversei com a minha tia e, com uma dor no coração que eu podia sentir nela, ela aceitou. Ela viu o brilho de vida voltando aos meus olhos, só com a promessa da cura. A cigana então fez o ritual, magias antigas, palavras em línguas que eu nunca tinha ouvido e me deu uma pulseira de moedas. Moedas antigas que pareciam brilhar com luz própria. Ela disse que aquela pulseira traria proteção e me ensinou uma reza poderosa e secreta que eu rezaria como usando aquela pulseira, usando as moedas dela como se fosse um tipo de rosário.
O despertar da lupina. Em uma noite de lua cheia, eu compreendi do que se tratava. O ar estava eletrizado. Eu me sentia diferente. Eu, Lira, a menina ruiva de olhos verdes com cabelos vermelhos como fogo, me transformei. Me tornei uma loba, uma lupina, com pelos vermelhos como as chamas, igual aos meus cabelos. E os meus olhos se acenderam, verdes como esmeraldas limpas, brilhando como chamas límpidas. A floresta me chamava. Eu corri por todas as montanhas e prados que cercavam a minha antiga casa. Sentia o vento no meu pelo, a terra sob minhas patas, a força, a liberdade. Quando voltei à forma humana, eu estava linda e saudável. Toda a doença e toda a fraqueza tinha desaparecido como fumaça. Meu corpo estava forte e a minha mente estava limpa. Eu disse para a tia que eu não me vingaria das minhas primas. Eu amava a tia demais para trazer mais dor para a vida dela, mas eu iria embora. Eu iria com os ciganos. A tia olhou para os meus olhos, agora cheio de uma sabedoria ancestral, e ela pensou. E então ela vendeu tudo o que tinha. Colocou o dinheiro na conta das filhas, uma conta que elas poderiam mexer quando quisessem para não faltar nada, mesmo que elas não a amassem como eu. E então ela fez a escolha dela. Ela escolheu vir embora comigo, trazendo apenas algumas roupas. E junto com os ciganos, seguimos pelo mundo. Desde então, Angel, eu sou a Lira, a ruiva de olhos verdes que, nas noites de lua cheia, corre livre. Eu nunca ataco humano. Quando ataco um animal para me alimentar, é rápido, sem judiar, sem fazer o bicho sofrer. E essa é a minha história. E agora você sabe. Cuidado com a inveja, Angel. Ela pode transformar uma pessoa em um monstro e a vítima em uma lenda. Explicando aqui que o monstro não sou eu, e sim as minhas primas, que mesmo não virando bicho, quase tiraram a minha vida. E aí, aterrorizados, o que vocês acharam da história de hoje? Eu gostei. E vocês? Deixem aí suas opiniões nos comentários. Sua opinião é muito importante para mim. Se você tem um relato, um conto, uma história e queira compartilhar conosco, envie para o e-mail do canal que está aí na descrição do vídeo. Eu ficarei muito honrada em narrá-la por aqui. Se você não é inscrito, se inscreve aí, vai. Vem para minha alcateia, você também vem. Eu ficarei, honradérrima de te ter por aqui comigo. E peço a todos vocês, aterrorizados ou não, visitantes, que não saiam desse vídeo sem deixar um like, sem compartilhar o vídeo. Isso ajuda muito, faz o meu trabalho chegar a mais pessoas. Se você quiser continuar recebendo notificações do canal, vai lá no sininho e aperte a opção todas. Aí sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, de pronto você vai ser notificado.
mais uma coisinha. Se você puder hypar o canal para me ajudar, eu vou ficar muito feliz. E se puder contribuir com o superchat, uns super stickers, se assistir gravado, valeu demais. Eu desde já agradeço do fundo do meu coração, pois toda ajuda é bem-vinda para fazer o canal a crescer e fortalecer aqui, né? E antes de finalizar o vídeo, quero agradecer a todos que ficaram aqui comigo revivendo esses relatos do mês de outubro. E também para falar sobre a mais nova parceria do YouTube, Mercado Livre e Shopee. E o melhor, eu sempre deixo um produto pinado na tela e você clicando na tela, você acaba sendo direcionado para o link sem sair do canal. Olha que legal! Você pode fazer suas comprinhas, né? Ouvindo os relatos da Angel. Eu gostei da novidade. E você? Então, aproveitem, façam suas comprinhas de Natal. E se vocês quiserem que eu opine algum produto para vocês clicarem em cima, é só deixar a sugestão nos comentários, tá? Bem, meus amigos, por hoje é só. Obrigado pela presença, pela permanência e pela paciência. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Bye, bye!